pessoal, bom dia. Hoje nós vamos continuar nossa aula. Tentei fazer para vocês um resumo a respeito do sistema linfático e sistema imune, falando um pouquinho da anatomia, já que é um sistema que muitas das vezes ele muito é falado, mas pouco é explicado a respeito dele, até porque às vezes as pessoas acreditam que seja um sistema complexo. Ele pode até ser complexo, no entanto, não é tão difícil assim de entendermos. Então, é importante dizer que o sistema linfático ele está conectado com o sistema imune, porque através dele vai ser executada a defesa, principalmente a defesa específica do corpo. E aí, nós sabemos que antes de entendermos e falarmos dessa parte, vou pular aqui para esta imagem para entender como é que funciona a circulação, Vou só mostrar para vocês que existe a circulação sanguínea, que vai circular pelos vasos, artérias, arteríolos, capilares, que no caso circula o sangue. E paralelo a essa circulação existe a circulação linfática, que é onde circula a linfa. Então a linfa ela vai ser um líquido que atravessa os capilares do sangue, os vasos sanguíneos e auxilia nas defesas do organismo. Então ela mantém a circulação de algumas substâncias, vitaminas importantes para o corpo também. Então ela está conectada aos vasos sanguíneos através de ductos, chamados de ductos linfáticos, e a gente vai ver daqui a pouco que ela retira, lá dentro, os líquidos intersticiais, os líquidos que ficam entre as células. Então é importante saber isso, que o sistema linfático ele é uma circulação paralela ao sistema circulatório. Então, voltando lá para nosso início, a nossa introdução, é importante ter como conceito que a resistência é a capacidade para usar nossas defesas corporais para evitar qualquer danos ou doenças. Então, isso nós temos visto na mídia falar constantemente, e nós sabemos que todo ser humano, ele, dependendo mesmo com limitações, ele nasce com uma capacidade maior ou menor, mas ele nasce com uma capacidade de se defender de doenças, de alterações que o meio externo possa ocasionar. Para manter o equilíbrio do corpo, a homeostase, é necessário que o organismo ele continuamente consiga lidar com micro-organismos, com patógenos que possam agredir os órgãos, que possam agredir as células do corpo. Então, a gente classifica a resistência em dois tipos diferentes, chamados de resistência inespecífica ou defesa inata e resistência específica ou imunidade. Então, a resistência inespecífica ou inata, ela vai estar presente desde o nascimento. Então, é aqueles mecanismos de defesa que proporcionam uma proteção imediata, porém geral contra a invasão de um grande espectro de patógenos. Então, como barreiras específicas, temos barreiras mecânicas e químicas da pele e das túnicas mucosas, aquelas que fornecem a primeira linha de defesa de resistência inespecífica. Aí, como exemplo, a gente tem a acidez do suco gástrico no estômago, que mata muitas bactérias presentes nos alimentos. Tem a pele, Então, isso são as defesas, que a pele é uma proteção, é um órgão, mas também é um órgão protetor. Imagina se a pele não tivesse suas características, todo mundo seria uma esponja, que tudo que chegasse até a pele automaticamente seria absorvido e, consequentemente, traria doenças. Então, essas são a resistência que a gente fala de resistência inespecífica. A resistência inata já nasce com a pessoa. Aqui, imunidade inespecífica ou inata, aí a gente classifica também ela em duas linhas de combate.
Primeira, que são as barreiras naturais, pele, mucosa, secreções, flora natural, movimentos peristálticos. E a segunda linha de combate, que pode ser a reação inflamatória, né? Que aí envolve células fagocitárias, substâncias antimicrobianas, complemento e altas temperaturas. A gente vai ver essa parte mais à frente. E aí a imunidade específica ou específica ou nata, como alguns livros colocam. Então, nesse caso dessa imunidade específica, desenvolve-se quando a pessoa ela entra em contato com um invasor, com um patógeno específico. Diferente da resistência específica, inespecífica, a resposta aqui ela é uma resposta que geralmente vai acontecer de forma tardia e aí vai envolver a ativação de algumas células de defesa, que no caso são os linfócitos específicos, que envolvem células B e células T. Aí, como exemplo, a gente pode dar quando você entra em contato com uma virose, com sarampo, com algumas doenças, principalmente virais, que a pessoa ela começa a produzir, ou bactérias mesmo, entra em contato com bactérias, e a pessoa ela começa a produzir anticorpos, ou seja, células de defesa específicas contra aquele patógeno, contra aquele micro-organismo. Então, isso é a resistência específica, aquilo que você vai adquirir de forma mais tardia e específica para um tipo de doença. Isso, quem também pode estimular isso são as vacinas, por isso que a vacina ela não trata, ela previne, porque a vacina ela vai estimular justamente essa sua resistência específica. Vai estimular você a produzir anticorpos contra o sarampo, contra a meningite meningocócica, contra aquela doença específica. Sistema linfático. O sistema linfático ele está altamente conectado ao sistema imunológico justamente porque uma das principais funções dele é auxiliar na resposta específica do corpo e algumas respostas inespecíficas, mas a principal função dele é a parte de resposta específica. Então, é um sistema responsável pela defesa específica. Este sistema consiste na linfa, nos vasos linfáticos. Então, essa linfa é o líquido que percorre pelo sistema linfático, pela circulação linfática. É importante, eu quis falar também um pouco do sistema linfático, porque quando vocês chegam lá na clínica médica, a gente fala da neoplasia, metástase de um tumor, né? Aí sempre falo, poxa, já está no sistema linfático, né? Ou foi para os linfonodos, e aí a gente sabe que quando chega nessa parte, quando nós lemos alguma coisa dessa maneira, nós percebemos que a doença rapidamente ela se alastra, né? Ela se espalha pelo corpo, justamente porque é uma circulação. Só que é uma circulação paralela e que dentro dela o que vai percorrer é a linfa. Então, claro, em troca e contato constante com a circulação sanguínea também. Mas é importante saber por que quando acontece isso, quando às vezes encontra-se células cancerígenas nesses linfonodos, a pessoa rapidamente entra em metástase. É justamente porque isso é uma circulação. Então, se chegou em uma dessas partes, rapidamente vai se espalhar pelo restante do corpo. Mas continuando o nosso conceito de sistema linfático, né, é importante saber que esse sistema consiste na linfa, nos vasos linfáticos, em numerosas estruturas e órgãos que contêm tecidos linfáticos e na medula óssea vermelha, né? Então, existem os órgãos que a gente fala, os órgãos que fazem parte do sistema imune, sistema linfático, justamente porque existe uma conexão de liberação de células de defesa através desses órgãos. Então, o sistema linfático, a gente coloca 3 principais funções para esse sistema. Drenagem do excesso de líquido intersticial, ou seja, o líquido que fica presente entre as células. Os vasos linfáticos drenam o excesso de líquido intersticial proveniente dos espaços tissulares, ou seja, eles fazem essa drenagem e o retornam ao sangue.
Essa atividade ajuda a manter o balanço do líquido corpóreo. A partir do momento que ele não consegue fazer essa drenagem, devolver para circular na circulação sanguínea, ser eliminado e assim manter esse percurso, o que vai acontecer? Vai acontecer uma retenção de líquido e, consequentemente, o famoso edema. Então, uma das principais funções do sistema linfático é conseguir manter sua atividade de ajudar o equilíbrio da quantidade de líquidos corpóreos. Aí eu coloquei para vocês a circulação paralela, né, aos vasos sanguíneos. Ela é conectada aos vasos sanguíneos através desses ductos linfáticos presentes em várias partes dos vasos, e que é só para mostrar, né, o interstício, que são os líquidos que ficam entre as células, que então são drenados pela linfa. Olha só, ela retira esse líquido, né, passa, se limpa e devolve novamente para a circulação sanguínea. Então, é dessa maneira que aí vai produzindo respostas imunológicas, vai trabalhando, vai transportando vitaminas específicas e aí vai devolvendo para a circulação sanguínea. 2. Transporte de lipídios alimentares. Então, os vasos linfáticos transportam os lipídios e as vitaminas lipossolúveis, vitamina A, D, E e K. Então, você observa que se você não tiver o sistema linfático funcionante, consequentemente vai estar limitado a absorção dessas vitaminas, sendo essa circulação a principal transportadora de lipídios e também dessas vitaminas chamadas de vitaminas lipossolúveis, que são absorvidas pelo trato gastrointestinal, né, e consequentemente levadas à circulação sanguínea. A terceira função importante em relação ao sistema linfático é a realização das respostas imunes. E é por esse motivo que a gente trabalha, às vezes, esse sistema juntamente com o sistema imune. O tecido linfático inicia a resposta altamente específica, dirigida contra micróbios específicos ou células anormais. Então, dentro dos tipos de imunidade, o sistema linfático ele vai atuar nessa parte de defesa, nessa parte de ter uma resposta, estimular ou realizar uma resposta mais específica relacionada não somente a patógenos, não somente a micro-organismos, como também até as células neoplásicas. E aí nós vamos falar de alguns órgãos ou tecidos linfáticos. Então, alguns órgãos onde eles vão fazer esse processo do sistema linfático, auxiliar nesse processo da circulação linfática. Então, os órgãos e tecidos linfáticos, eles estão amplamente distribuídos pelo corpo. Eles vão se classificar basicamente em 2 grupos com base em suas funções. Então, a gente divide os órgãos e sistemas e tecidos linfáticos. Órgãos e tecidos linfáticos de ação primária, locais em que as células tronco se dividem, se desenvolvem células B e células T madura, lembrando, sempre dando uma resposta específica, incluem medula óssea vermelha nos ossos planos e nas extremidades dos ossos longos dos adultos, e o timo. Então, dentro dessa primeira parte da resposta de tecido linfático primário, estão presentes medula óssea vermelha e timo. Aqui, ó. Medula óssea vermelha presente nos ossos longos dos adultos, nos ossos planos, né, e o timo, que é essa glândula, né, presente bem na parte central aqui do tórax, que também produz células de defesa. Grupo 2, órgãos e tecidos linfáticos secundários. Então, dentro da divisão, os secundários, locais em que ocorre a maioria das respostas imunes, incluem os linfonodos, o baço e os nódulos linfáticos. Então, aqui, ó, temos os linfonodos, são esses pontinhos que a gente coloca como pontinhos verdes. Então, esses são os linfonodos, tá? O baço, ele é um órgão, né, específico também, que auxilia a produzir
as respostas específicas, né? Ou seja, auxilia nas defesas. É um órgão também que geralmente pode ser acometido de aumento, né, por alterações fisiopatológicas, pode ser removido também por conta disso. Aí lembra que quando vocês chegarem lá em clínica cirúrgica, né, que às vezes a gente fala de esplenectomia, que é a remoção do baço. Então, quando remove baço, remove as amígdalas, né? Todos esses são órgãos que vão auxiliar nas defesas do organismo, que trabalham juntamente com o sistema linfático, né, a produzir respostas específicas contra doenças. Então, parecem órgãos que não têm muita função, mas são importantes quanto às respostas que esse organismo vai dar. Então, é importante saber que quando a pessoa faz a remoção desses órgãos que parecem não ter tanta serventia para o nosso corpo, eles irão automaticamente ficar mais expostos, porque as suas defesas específicas elas serão prejudicadas ou reduzidas, né, por conta da remoção desse órgão em comum. Quanto aos nódulos linfáticos, é até difícil você encontrar uma imagem específica dos nódulos linfáticos, porque geralmente as pessoas elas se referem a nódulos linfáticos parecido com os próprios linfonodos, e não é. Os nódulos linfáticos, geralmente, eles se encontram mais isolados e presentes na parte do apêndice, na região gastrointestinal, próximo às amígdalas, né, a esses órgãos superiores, e que vão produzir também, auxiliar nas mesmas defesas que os linfonodos, auxiliando nas respostas específicas nessas regiões. Tá? Então, não é até difícil encontrar porque ele é pequenininho também, mas ele fica um pouco mais distante, mais isolado do que os demais e presentes em partes específicas, como o sistema gastrointestinal, as amígdalas. Tá? Então, essa diferença é que acaba se colocando quanto a linfonodos e nódulos linfáticos. E aqui o baço, né, que é um órgão que faz parte desse segundo grupo de resposta do sistema linfático. E aí nós vamos falar um pouco da resistência inespecífica às doenças, chamados também de defesa inata. Então, os mecanismos de defesa inatos incluem barreiras propiciadas pela pele, pelas túnicas mucosas, incluem várias defesas internas, como proteínas antimicrobianas, células natural killer, fagócitos, inflamação e febre. Então, tudo isso são formas de defesa inespecífica. E aqui é interessante, depois eu volto a essa imagem, quando nós falarmos das células natural killer, que ela é chamada dessa maneira justamente porque ela destrói, né, patógenos. Então, ela aqui está tentando atacar um tumor, né, um CA. Então, são duas células natural killer tentando atacar um tumor, ou seja, aquilo que vai agredir o corpo, as células automaticamente já ali presentes, elas tentam ocasionar uma resposta, que infelizmente nem sempre vai ser suficiente. Então, primeira linha de defesa. Primeira linha de defesa, inespecífica ou não específica, como queiram chamar, ela vai estar voltada para secreções e enzimas, né? Que podem ser produzidas pelas glândulas sebáceas, sudoríparas e lacrimais, ou seja, até a sudorese, né, a umidificação das mucosas, elas estão presentes justamente com o propósito de defender o organismo. Imagina que não tivesse umidificação nos olhos. Consequentemente, qualquer resíduo que tivesse, além de lesionar, né, a visão, consequentemente aquela sujidade que às vezes fica no canto do olho é justamente porque a umidificação dessa mucosa, ela vai varrendo essas substâncias para uma parte mais periférica, mais distante da parte central da visão, de forma que não vai ocasionar infecções ou danos. Eis a importância de ter a lubrificação, de ter as glândulas lacrimais, né? Segregam substâncias tóxicas para muitas bactérias e sua progressão no organismo.
Aí temos uma outra secreção, né, substância, que é a lisozima. Ela é uma enzima que se encontra nas lágrimas, saliva e suor e tem como principal função, né, atacar a parede celular de inúmeras bactérias que podem se mostrar presentes nessa região. O outro exemplo que a gente tem da primeira linha de defesa é o ácido clorídrico, produzido no estômago, destrói os micro-organismos ingeridos com os alimentos. É claro que vocês sabem que não são todos, né? Existem bactérias, existem parasitas que vão passar por esse ácido clorídrico e mesmo assim vão chegar aos intestinos. Então, apesar de fazer essa primeira linha de defesa, é importante saber que não é 100%. É contra alguns que realmente não resistem a essas substâncias, essas secreções e enzimas. Segunda linha de defesa, defesas internas. Ainda que as barreiras da pele e das túnicas mucosas sejam muito eficazes na prevenção da invasão de patógenos, elas podem ser destruídas por danos ou atividades diárias, como escovar os dentes ou barbear-se, ou seja, a pele ela é uma proteção. Até o processo de descamação da pele que ocorre é uma forma de defesa. Porém, se de repente a pessoa sofre algum tipo de escoriação, de lesão na pele, consequentemente ali deixou de ser uma pele íntegra e vai se tornar uma porta de entrada para micro-organismos. Mas mesmo que isso aconteça, ainda existe uma barreira inata, né? Uma barreira inespecífica logo após essa abertura. Então, alguns patógenos que atravessam essa barreira, logo em seguida eles vão se deparar com a segunda linha de defesa, que consiste em proteínas antimicrobianas internas, fagócitos, células natural killer, inflamação e até mesmo a febre, que é uma reação natural do organismo. Então, as proteínas antimicrobianas. As proteínas antimicrobianas, elas são classificadas em dois tipos, que são os interferons e o sistema complemento. Tá? Então, os interferons, eles são proteínas que serão liberadas justamente para defender o organismo contra contra os principais tipos de patógenos que podem ter acesso logo após uma lesão. Assim também como o sistema complemento, que justamente ele vai auxiliar dessa forma, como um complemento que intensifica as reações imunes, geralmente ocasionando uma reação alérgica, porque se a pessoa está tendo uma reação alérgica, significa que está ocasionando algum dano, né? Então ele está dando uma resposta, liberando esse tipo de proteína, ou uma resposta inflamatória. Então nós temos aí esses dois tipos de proteínas, né, antimicrobianas presentes quando o patógeno geralmente atravessa as primeiras barreiras. Aqui nos interferons, eles dão uma resposta em relação às infecções virais, né? No caso, quando ele entra em contato com alguns vírus que podem atravessar essa mucosa, essas proteínas, os interferons, automaticamente eles irão agir no primeiro momento, sendo que existem, infelizmente, vírus que mesmo com essas proteínas, eles vão acabar por instalar-se em células do corpo e ocasionar as doenças. Aí temos, ainda na segunda linha de defesa, as células natural killer, né, e os fagócitos. Então, falando um pouquinho das células natural killer, quando os micróbios, os micro-organismos, eles penetram na pele ou nas túnicas mucosas, ou ultrapassam as substâncias antimicrobianas no sangue, no caso os interferons e o complemento, né? Aí passou por essa linha de defesa, aí tem uma próxima linha de defesa que consiste nas células natural killer, ou NK, e nos fagócitos. Então, cerca de 5 a 10% dos linfócitos no sangue, linfócitos, células de defesa, são células natural killer, que têm a capacidade de matar uma ampla variedade de micróbios, além de células tumorais. Então, ela é chamada
dessa maneira justamente porque ela mata. Ela tenta matar ao máximo vários micróbios ou células tumorais. Então, aí eu mostrei lá para vocês a imagem dela atacando uma célula cancerígena. Então, a mesma coisa, as células natural killer, elas tentam eliminar o agressor. Quando o agressor ele não é resistente a essas células, automaticamente essa barreira inespecífica já venceu. E aí, temos um outro assessor aí que vai ajudar nesse processo da segunda linha de defesa em relação à resposta inespecífica, que no caso são a fagocitose ou os fagócitos. Os fagócitos eles são células especializadas em executar a fagocitose, ou seja, a ingestão de micróbios ou outras partículas com detritos celulares. Então, se as células natural que levam lá e destroem, aqui os fagócitos eles comem, eles ingerem os micróbios. Os tipos principais de fagócitos são os neutrófilos e os macrófagos. Então, aqui eu dei o exemplo quando alguém se cortou com uma faca, automaticamente os neutrófilos, eles vão para a parte superior, eles saem, de dentro dos vasos sanguíneos, se aglomeram na região onde aconteceu a incisão, a lesão, e começam a comer estas células. E vem macrófagos também, e eles começam a comer qualquer micro-organismo, qualquer lesão. Isso vai impedir com que uma infecção se espalhe por conta dessa incisão, por conta dessa lesão na pele. Então, claro que existem bactérias que podem ser resistentes, como a gente viu lá na microbiologia, que podem passar por essas barreiras. Então, dependendo de como esteja a imunidade inata dessa pessoa, ou do tipo de micro-organismo que entrou, os neutrófilos e macrófagos, eles podem ou não conseguir fazer o seu processo. No geral, no primeiro momento, dependendo do que foi que ocasionou essa incisão, eles podem conseguir fazer a sua parte. E uma outra resposta que a gente tem, faz parte da linha da resposta inespecífica, é a resposta inflamatória, relacionada a uma lesão, uma alteração do corpo. Isso pode acontecer em qualquer parte, ou por conta de lesão ou não, lesões internas ou externas. Uma vez que a inflamação é uma das defesas inatas do corpo, a resposta de um tecido a um corte é semelhante ao corte causado pela queimadura, ou a lesão ocasionada por queimaduras, radiação ou invasão de bactérias ou vírus. Então, os eventos inflamatórios dão fim aos micróbios, toxinas ou material estranho no local do dano, impedem sua expansão para outro tecido. Desse modo, a inflamação ajuda a estabelecer a homeostase tecidual. Dependendo se for ocasionado por uma lesão, vai estar entrando em contato com os fagócitos, com o processo de fagocitose seguido de uma reação inflamatória. O que acontece na reação inflamatória? Há uma dilatação dos vasos sanguíneos, que consequentemente aumenta a circulação na região. Por aumentar essa circulação na região, vai aumentar a temperatura, por isso que quando a pessoa está tendo, logo que passou por uma incisão, uma ferida, podem observar. Nas primeiras horas ela vai apresentar calor, vai ficar quente ao redor daquela ferida, vermelhidão, edema, justamente por conta da dilatação desse vaso sanguíneo, que vai ficar difícil para a linfa retirar os líquidos intersticiais. Então, vai ter um acúmulo de líquido na região, e isso é normal nesse primeiro momento, porque é necessário para facilitar o processo de cicatrização. E, é claro, por essas mudanças vai sentir dor. Perda de função geralmente vai acontecer dependendo do nível de processo inflamatório e do tempo que está ali. E pode estar associado, infelizmente, pode ser que os fagócitos não consigam fazer a sua parte e ocasionar uma lesão. E aí ele pode ter perda de função. Perda de função também está associada, por exemplo,
para as pessoas que têm artrite, que é a inflamação constante das articulações. Então, a artrite é uma doença autoimune, né? Então, ela pode ser uma doença autoimune ocasionada por conta de que o próprio sistema imunológico está causando essa reação inflamatória. Aí já é uma alteração dessa região, desse sistema imune, que ele mesmo está danificando os órgãos do corpo. Então, nesses casos, claro, tem perda de função, que ao longo do tempo vai atrofiando os dedos, vai atrofiando as articulações dessa pessoa. Mas como uma resposta comum a um dano externo, pelo excesso de movimentos, pelo tempo em uma posição só, que pode desencadear um processo inflamatório, tem que acontecer essa fase de calor, rubor, inchaço e dor, porque a circulação dilata os vasos, os capilares eles dilatam para melhorar a circulação e facilitar logo a cicatrização, células sanguíneas circularem nessa região e facilitar a cicatrização. Então, o processo inflamatório ele é uma reação normal. Por isso que você vai notar futuramente em alguns livros, depois de uma realização de uma cirurgia, dizer para não ser tomado anti-inflamatórios, justamente porque a reação inflamatória ela é uma resposta natural. Ela tem que acontecer para auxiliar no próximo passo, que é a cicatrização. Então, tem que aumentar a circulação. Se a circulação na região aumenta, é claro que vai ter calor, é claro que vai ficar vermelho, é claro que vai ficar inchado e a pessoa vai sentir dor ou alguns desconfortos por um momento. E aí é que a gente vai avaliar o nível de dor, né? Realmente se a dor é na região onde aconteceu o procedimento. Aí a gente vai fazer uma avaliação mais específica para saber se realmente está sendo uma resposta natural ou está sendo comprometimento de outros tecidos ao redor. Mas, no geral, a inflamação é tida como uma resposta normal, a menos que seja por questões de doença, que foi que eu dei o exemplo da artrite reumatoide, que é uma reação inflamatória autoimune, que realmente está ocasionando danos a esse paciente, e aí o médico vai tratar passando medicações para inibir essa reação. Mas, fora isso, dentro de um contexto geral e de uma reação comum, não há necessidade de fazer uso de anti-inflamatórios, sendo que essa é uma resposta que realmente é esperada. Uma outra resposta esperada e comum é a febre, né, o aumento da temperatura corporal. Então, toda vez que o organismo ele se deparar com uma toxina, com uma toxina de uma bactéria, com uma toxina com um vírus, ele vai desencadear substâncias causadoras da febre, como as interleucinas. Então, a febre ela é uma forma, né, de mostrar que o sistema termostato hipotalâmico ele está tentando fazer um reajuste no corpo, né, e aumentando essa temperatura para mostrar que a pessoa entrou em contato com algum patógeno. Naturalmente, é uma resposta natural, né? Então, a temperatura corporal elevada intensifica os efeitos dos interferons, lembra lá da proteína interferon? Quando entra em contato com o vírus, elas são acionadas em maior quantidade, justamente para inibir o crescimento e desenvolvimento desse micróbio. Por isso que a gente fala que, principalmente em doenças virais, quem vai conseguir reverter é o sistema imune sozinho. Então, quando a pessoa, o aumento da temperatura corporal, ele intensifica a produção dessas proteínas. Por isso que a febre ela acaba se elevando e acelera as reações do corpo que podem auxiliar no reparo. Beleza. Então, se a febre é algo normal, por que a gente vai fazer ou administrar os antitérmicos? Então, é aquilo que a gente observa, um exemplo que eu já vou dar para vocês de antemão. Quando a criança, geralmente criança até adulto, quando vai tomar uma vacina para gripe, algum tipo de vacina, principalmente em relação às viroses, ela apresenta uma febre, pequena febrícula depois da vacina. Por quê? Lembra que eu falei? A vacina ela estimula a produção de células específicas, né? E aí, é claro que vai produzir os interferons.
consequentemente, a criança ela vai ter uma pequena febrícula sem, você olha lá no manual de vacinação, sem a necessidade de administração de antitérmicos após a vacina. Somente se isso der a probabilidade da criança ter um estado de convulsão ou tiver o histórico de estado de convulsão com uma febre na temperatura que geralmente se mostra. Mas fora isso não há necessidade, porque é uma resposta natural. Então, a febre, o ideal só é a pessoa fazer ingestão de antitérmicos quando é uma criança, é um idoso, né, que já tem comprometimento de outros órgãos do corpo, de outros sistemas, pode evoluir para um quadro de convulsão por conta da temperatura. Avalie-se a temperatura primeiro também. E aí sim, dependendo do tempo e do período, porque a febre também leva a desidratação, aí a gente vê o risco-benefício em relação à resposta, para poder administrar, que é o que o médico solicita. Não, a febre realmente não passou. Agora, uma pessoa adulta, saudável, né, que não está se mostrando com uma febre acima de 38 graus, não tem necessidade. Se a febre aliviar com o próprio banho, né, e, claro, a remoção de roupas e lençóis, então não tem a necessidade de ficar administrando antitérmicos, porque pode diminuir essa resposta dos interferões e, consequentemente, o processo de recuperação dessa pessoa. Então, essa questão da temperatura é uma resposta natural, por isso que deve ser avaliado, né, o tipo de temperatura, o nível da temperatura, quem é o paciente, é um idoso, é uma criança, porque nós acabamos de ver que são respostas naturais, o organismo ele tem que passar. Existem os anti-inflamatórios, existem. Realmente é necessário ele fazer o anti-inflamatório agora, né, já que é uma resposta comum e necessária uma cicatrização, para anteceder o processo de cicatrização. Então, tudo isso é avaliado conforme o histórico desse paciente. Mas é importante nós entendermos que essas são respostas naturais que o organismo ele vai dar para acionar a produção de proteínas e células de defesa e manter o organismo em equilíbrio, que posteriormente ele pode necessitar ser inibido ou não. Isso depende de uma avaliação médica. Por isso que a ingestão de medicações ou principalmente de medicações sem prescrição médica, ela não deve ser indicada, porque o médico, antes de prescrever, ele faz essa avaliação, esse histórico do nível de temperatura, do tempo que já está essa reação inflamatória, das características, para poder ele prescrever um anti-inflamatório, para poder ele prescrever um antitérmico, justamente porque isso é levado em consideração, ok? Então, vamos finalizar essa parte hoje. E amanhã nós continuamos falando um pouco mais da anatomia.